Prontinho. Pessoal, nós hoje vamos concluir os crimes contra a administração da justiça. Vamos ver hoje aí dos artigos 355 a 359. E na próxima semana nós vamos começar a ver os crimes contra a família. Vocês devem se recordar que nós conversamos no início do semestre, que nós começaríamos pela unidade 5, né, que são os crimes contra a administração pública e crimes contra a administração da justiça, e depois nós voltaríamos para a unidade 1. Né? Então, é isso que nós vamos fazer na próxima semana. Hoje, a gente vai ver aí do artigo 355 ao 359, e vamos depois, a partir de terça-feira, a gente vai para a unidade 1, vendo aí na sequência crimes contra a família, crimes contra a incolumidade pública, crimes contra a fé pública e crimes contra a paz pública. Então, na semana que hoje a gente encerra o estudo desses crimes contra a administração. Já tínhamos visto os crimes contra a administração pública, hoje concluímos os crimes contra a administração da justiça, e na próxima semana a gente começa aí uma nova unidade. E estas duas unidades, essa que nós estamos concluindo hoje, os crimes contra a administração da justiça, e a próxima que começaremos na terça-feira, que são os crimes contra a família, que irão compor a matéria da nossa segunda prova, que será aí nos dias 19 e 21 de outubro, naquele mesmo formato, naquela mesma dinâmica que nós já fizemos a nossa primeira prova. Então, a matéria da AV2 é crimes contra a administração da justiça, estamos concluindo hoje, e a matéria que veremos na próxima semana, crimes contra a família. São essas duas unidades que eu vou cobrar de vocês na AV2 agora, dia 19 e 21 de outubro. Então, vamos lá. Nós estamos vendo, só para a gente pegar aqui uma conexão com o que a gente estava conversando antes, nós estamos vendo os crimes contra a administração da justiça. Estes crimes são crimes que representam a vontade do legislador de proteger todo o sistema judicial, proteger o sistema judicial como um todo. Então, ele tanto quer proteger a própria justiça, como ele quer proteger a efetividade dessas decisões judiciais, mas a gente vai perceber hoje que ele vai além. Ele quer proteger, inclusive, a confiabilidade, a confiança, a fidúcia que nós temos na relação entre advogado e cliente. Deixa eu explicar isso de outra forma. A Constituição Federal, quando ela vai definir as estruturas judiciárias, ela deixa claro que a advocacia é uma função essencial da justiça. Em outras palavras, não haveria advocacia se não existisse justiça. E vice-versa. Né? Não há justiça sem advocacia. Então, dentro desse contexto, o que a gente vai perceber é a necessidade de se proteger a confiabilidade, a confiança, a fidúcia dessa atividade desenvolvida pelo advogado. Por quê? Porque a relação cliente-advogado é uma relação de confiança, de fidúcia. Eu preciso confiar naquele profissional. Até porque não apenas ele está representando um direito meu, como ele está defendendo esse meu direito em juízo, como a ele eu revelo informações muitas vezes confidenciais, sigilosas. Então, dentro desse contexto, protegendo este valor específico, que os dois primeiros artigos que nós vamos estudar na aula de hoje se inserem. Então, veja, a Constituição define que uma função essencial para a justiça, o livre exercício da advocacia. E a proteção a essa atividade, a confiabilidade dessa atividade, ela representa um elemento central
para a própria administração judiciária. Então, veja aqui o artigo 355. Trair, na qualidade de advogado ou procurador, o dever profissional, prejudicando o interesse cujo patrocínio em juízo lhe é confiado. Primeira coisa, veja o verbo que ele está empregando aqui. Ele está falando aqui em trair. A traição, o ato de trair, o ato de elaborar, de realizar uma traição, pressupõe necessariamente uma relação de confiança. Eu só consigo trair se eu confiar. É impossível trair se eu não tiver confiança em relação a isso. Então, dentro desse contexto, a gente já percebe que o próprio artigo 355 deixa claro que essa relação advogado-cliente é uma relação essencialmente de fidúcia. Eu confio naquele profissional a ponto de a ele entregar a defesa, a representação judicial em relação àquela determinada causa. Então, a gente vai perceber que essa relação de fidúcia é uma relação essencial aqui. Eu não posso trair alguém que não confia em mim. Eu não posso trair alguém que não tem uma relação de fidúcia. Eu posso até enganar essa pessoa. Veja, por exemplo, lá no contexto do artigo 171, lá do estelionato, né, do famoso estelionato. Ele fala utilizar de ardil, de engodo. Mas veja, uma coisa que eu produzo ali provisoriamente, precariamente para uma pessoa. A traição, ela tem um componente mais aprofundado. Quando eu falo em traição, eu estou falando de uma lógica que perpassa ou passa por esse exercício prévio, anterior, preliminar de confiança, que é quebrado, que é rompido com esse tipo de ação. Então, a traição tem necessariamente essa dimensão prévia de confiança. Aqui um detalhe importante sobre o 355. Ele vai falar em traição. E esta traição só se configurará como criminosa dentro do contexto aí do caput do 355, se dolosa. Então, aqui tem que existir um ato doloso, né, concreto do advogado, intencional, volitivo, para gerar efetivamente esse prejuízo, para prejudicar o interesse daquele que lhe confiou. Ele tem que dolosamente perder um prazo, ele tem que dolosamente não apresentar provas que ele tem à mão, ele tem que dolosamente apresentar uma defesa, muitas vezes sem fundamento, ou ele tem que dolosamente aceitar uma vantagem da outra parte para, por exemplo, não recorrer, ou faltar a uma audiência, ou não produzir um elemento de informação naquele processo. Então, entendam que aqui o crime existe para punir essa postura, essa conduta dolosa, intencional daquele profissional advogado que, diante de um caso, vai trair. E, repito, a traição aqui ela pode se dar de qualquer maneira, desde que eu prejudique, desde que eu comprometa os interesses que me foram ali confiados em juízo. Então, se o advogado perde um prazo porque foi descuidado, porque não cuidou de forma satisfatória daquele prazo, esqueceu uma audiência, ou aquele advogado, Emília, tem uma limitação e não conseguiu ali produzir a melhor prova ou a melhor defesa, isso não se configura crime do 355. Ele até pode responder administrativamente. Dentre as infrações administrativas que constam lá no Estatuto da OAB, uma delas é o erro grosseiro, né? É o erro pesado, o erro feio, né? Isso representa uma infração ética, dificilmente punida na OAB. A OAB tem uma postura, e eu digo isso porque há muito tempo eu critico, me parece que a OAB ainda tem uma postura muito tímida em relação à punição de infrações éticas
dos advogados, elas apresentam alguns números, etc., mas quem convive no dia a dia sabe que ainda há uma postura muito tímida da ordem em relação a isso. Então, o erro, né, ele é representa um ilícito, uma infração administrativa grave, mas não representa crime. O crime do 355 pressupõe necessariamente a existência do dolo. Esse artigo ele possui um parágrafo único com outra figura criminosa. Então é interessante, ele tem uma figura criminosa no caput, e ele terá uma outra figura criminosa no parágrafo único. Diz aí o parágrafo único do 355. Patrocínio simultâneo ou tergiversação. Parágrafo único. Incorre na pena deste artigo o advogado ou procurador judicial que defende na mesma causa, simultânea ou sucessivamente, partes contrárias. Marília, faz um casamento aí do nome iuris, ou seja, do nome do crime, com a definição do parágrafo. Veja que ele fala em patrocínio simultâneo ou tergiversação. Aí quando ele vai explicar o crime, ele fala defender simultaneamente ou sucessivamente. Então, a tergiversação seria essa representação, essa defesa sucessiva. Meu querido Laílson, o que é que ele está querendo me dizer assim? Ele está dizendo o seguinte, olha, advogado, se você começa a ação como advogado do autor, mesmo que a parte ré te ofereça 10 vezes mais honorários durante o curso da ação, você não pode trocar de lado. Então, veja, é crime aquele advogado que começa a ação, crime, aquele advogado que começa a ação defendendo o autor, representando o demandante, e no meio do caminho ele muda e vai representar o demandado. Aqui nós temos um crime grave em relação a isso. Então, eu tenho aqui uma conduta bastante grave em relação a isso. Não mas o cara me ofereceu mais dinheiro, mas o demandante já tinha pedido para eu sair da causa. Não importa. E qual é a lógica disso? Ao representar uma das partes, você ali teve acesso a informações relevantes, muitas vezes sigilosas, para defender aquela determinada ação. Então, na hora que você troca de parte, na hora que você vai para o outro lado, você inegavelmente levaria essas informações, o que não apenas desequilibraria o processo, como geraria ali uma ofensa bastante significativa à própria estrutura do contraditório, né? Então, no momento em que você inicia o processo representando e defendendo os interesses de uma das partes, a gente vai ter aqui claramente uma perspectiva dentro dessa realidade, Daniel. E é importante que nós entendamos o seguinte: esse crime também vai existir, Daniel, se aquele advogado ele utilizar de interposta pessoa. Então, imagina que eu e Mariana somos sócios. Eu e Mariana somos sócios. E aí eu defendo um lado e ela o outro. Poxa, mas nós somos sócios, temos um vínculo direto, o crime existiria do mesmo jeito. Agora, claro, não há crime, não existirá crime, já te ouço, Mariana, não há crime em algumas situações. Primeiro, há determinadas ações em que nós vamos ter o que nós vamos chamar de jurisdição voluntária. Por exemplo, imaginem Pedro, Heloísa, Clara, meu querido Rafa, imagina situações em que eu tenha, por exemplo, um divórcio consensual, né, em que as partes ali resolvem se divorciar consensualmente e contratam um único advogado para as representar. Por óbvio, nenhum crime, porque não há aqui uma lide, não estamos falando de uma jurisdição contenciosa. Da mesma forma, não há crime
onde, imagina que eu sou parte de um processo, Emília, e eu percebo que o advogado da outra parte é melhor do que o meu advogado. Aí amanhã, Daniel, numa outra ação, num outro processo, que nada tem a ver com aquele processo de origem, eu resolvo contratar aquele advogado que naquele feito atuou contra mim. Também não há nenhum problema. O problema do 355, parágrafo único, é quando no mesmo contexto, no mesmo feito, no mesmo processo, eu inverto os polos. Mariana, pode perguntar, e na sequência, Adriana, e aí ao final eu respondo aqui a pergunta da Marília. Professor, bom dia, com licença. Bom dia, querido. Eu queria saber a respeito do concurso de pessoas nesse crime. Por exemplo, o advogado tem o seu escritório e ele tem alguns estagiários no escritório dele. Os estagiários podem também participar desse concurso de pessoas, pegando informações do cliente e depois passar para o outro. E não pode porque você vai aplicar aquela regra lá do 30 do Código Penal, que todo aquele que de alguma maneira colaborar para o crime, por ele responderá na medida da sua responsabilidade. Então você pode ter partícipes, por exemplo, você pode ter coautores nesse cenário. É possível sim. Tá certo, muito obrigada. Eu que agradeço a sua pergunta. Adriana, por favor, a pergunta. Professor, no caso aí, se eu e o senhor somos sócios, certo? A gente está defendendo a causa, essa causa que o senhor falou, e eu estou defendendo o autor e eu estou defendendo o autor e o senhor está defendendo o réu. Então, nesse caso aí, é simultânea, partes contrárias? Seria um exemplo de simultaneidade, porque há um vínculo direto entre nós. Até porque já há um avanço na própria estrutura processual, o processo civil, se você analisar o CPC de 2015, ele vai avançando muito nesse sentido, na ideia de que a sociedade de advogados é tratada como um próprio advogado, né? Porque há um vínculo de confiança também ali entre os advogados, porque a gente tem que entender qual é a razão de ser desse crime. Aí eu já chego na pergunta da Marília, que diz o seguinte: professor, esse artigo visa evitar que o advogado utilize a sua função de maneira indevida para beneficiar a uma parte específica? Exatamente, ou seja, eu tenho acesso a informações, eu tenho acesso a dados, muitas vezes a provas. Na hora que eu mudo de lado, na hora que eu avanço para o outro lado, eu poderia claramente estar levando ali informações, provas, dados, que eu só tive acesso porque eu fazia parte da representação judicial de um dos lados. Então, nesse caso, é claro que eu teria esse benefício. Daí porque é possível tanto a coautoria como a participação, né? O Arthur pergunta o seguinte: professor, e se as duas partes contratam advogados distintos, mas de um mesmo escritório, existe crime? Nesse caso, Pedro, é uma variante da pergunta da Adriana. Nós teríamos, há uma divergência no seguinte sentido: se as partes têm ciência, têm consciência de que aqueles advogados trabalham no mesmo escritório, e mesmo assim os contratam, a gente poderia afastar a prática do crime, tá? Porque aí cada um tem a ciência daquilo ali. Mas se a parte não sabe e há um conluio, uma conexão de vontades, um agente comum ali entre os sujeitos, aí você teria o crime. Sofia, pode perguntar. Professor, eu coloquei no chat que eu não tinha visto. Desculpe, querida. A Sofia pergunta o seguinte: professor, o senhor falou que se utiliza prepostos também como crime, então não pode os dois advogados serem do mesmo escritório, por exemplo? Dependerá, Sofia, como eu disse agora há pouco, do contexto, né? Se isso for algo que claramente as partes conhecem, sabem e assumem essa condição, isso poderia sim afastar o crime, porque não há nada velado nem escondido. Mas imagina que a parte não sabe que há um vínculo entre aqueles advogados e que os advogados estão trocando ali informações e compartilhando informações. Aí haveria crime. Vai depender do caso concreto. E diz a segunda pergunta da Sofia: pode contratar o advogado da parte contrária para atuar num outro processo no mesmo período que está? Se for uma outra relação processual,
completamente desconectada, desligada daquela original, teoricamente sim, não haveria crime, né? Porque aí eu não teria atuação no mesmo processo, porque veja que no 355 ele diz na mesma causa, né? Então ele está claramente indicando que é naquela relação processual, naquele processo específico, tá? O artigo 356 a SEMA diz o seguinte: professor, do parágrafo único, a consumação se dá quando a conduta que implica na defesa de outra parte no processo trata-se de crime formal, desprezando a ocorrência do prejuízo. Sim, basta que eu troque de lado, né? Basta que eu efetivamente altere o lado em que eu represento. Eu não preciso, ao contrário do caput, ter um prejuízo concreto, um dano concreto. Marília, eu poderia descaracterizar o crime, primeiro, se eu estiver falando de jurisdição voluntária. Um bom exemplo é o divórcio consensual. Imagina que aquelas duas pessoas estão se divorciando e resolvem contratar o mesmo advogado. Nesse caso, você teria ali um único advogado cuidando do interesse de ambas as partes, mas como não se trata de uma jurisdição contenciosa, que há o conflito, que há o choque, não existiria o crime. Esse seria o primeiro exemplo. O segundo exemplo é quando aquele determinado profissional é contratado pela parte contrária, mas para atuar num outro processo, não naquela causa, mas num outro processo, numa outra ação que nada tem a ver com aquela que está ali em desenvolvimento. Nesse caso, também não existiria qualquer tipo de crime. Tá? O 356 fala em inutilizar, total ou parcialmente, ou deixar de restituir autos, documento ou objeto de valor probatório que recebeu na qualidade de advogado ou procurador. Primeiro aqui, Gabriela, também nós temos uma conduta dolosa. E aqui, vocês que vão advogar dentro em breve, tem que ter muito cuidado, Rafa. Por quê? Porque muitas vezes você recebe, na condição de advogado, repito, até pela fidúcia, pela confiança que ali existe entre as partes, documentos, informações, né, um contrato, a cópia de um documento, ou mesmo o original de um documento, para que você utilize aquilo no processo. A possibilidade concreta, né? Você tem aqui a possibilidade concreta de ter a posse de determinadas informações, determinados documentos, e se dolosamente, veja de novo aqui aparece a estrutura do elemento da confiança. Eu deixo de devolver ou eu inutilizo aquele documento, muitas vezes visando até um prejuízo da parte, eu tenho este crime. Claro que, a exemplo do 355, o 356 só existe na modalidade dolosa também. Eu não terei esse crime na modalidade culposa. Ele só existe na modalidade do dolo. Não há conduta culposa aqui como criminosa. Tá? O 357, ele é uma variante de um crime que nós já conhecemos. Veja o que nos diz o 357. Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer utilidade a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do MP, funcionário da justiça, perito, tradutor, intérprete e testemunha. Tá? Ele não admite tentativa, pelo entendimento dominante, Sandra. Pessoal, no 357, vejam só, qual é o crime que lembra a vocês essa construção? Exatamente, Sofia.
Entendam o 357, o crime de exploração de prestígio, nada mais, nada menos como aquele crime de tráfico de influência que nós já vimos lá atrás, quando estudamos os crimes contra a administração pública, dentro do contexto da administração judiciária. Ou seja, o crime de tráfico de influência, que nós já estudamos lá atrás, fala dessa ideia de que eu recebo vantagem, eu solicito vantagem, a pretexto de influir, a pretexto de influenciar a ação de funcionário. Tá? Então, eu tenho essa conduta lá atrás. Aqui, Sofia, você muito bem identificou, é a mesma conduta, que nós vamos ter em relação ao crime de tráfico de influência. Porém, focada, baseada na lógica essencial da administração judiciária. Lá no tráfico de influência, eu estou falando em qualquer funcionário público, aqui não. Eu estou falando nessas pessoas, nesses personagens que estão aí diretamente ligados à administração, juiz, MP, tradutor, testemunha. E veja que ele traz o parágrafo único igual àquele que nós vimos lá no tráfico de influência. As penas aumentam-se de 1/3 se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade se destina a qualquer das pessoas referidas no artigo. Então, ele está deixando muito claro aqui a mesma lógica. Então, se eu insinuo, se eu dou a entender, né, que aquele determinado tipo de valor que eu estou recebendo não é para mim, mas é para passar para o advogado ou passar para o promotor, eu tenho esse aumento de pena aí do parágrafo único. Então, aqui eu estou vendendo uma influência, né, deixando claro que eu teria como influenciar aquela determinada tomada de decisão do juiz, ou uma interpretação feita pelo intérprete, ou mesmo a atuação de um perito. Então, repito, é o mesmo crime, só que com uma estrutura específica, que é a cor que eu dou a ele, que é a ideia de que temos uma atuação no Poder Judiciário, na atuação jurisdicional. Tá bom? Os dois últimos, e com isso a gente está encerrando essa grande unidade que nós começamos há algumas semanas, o penúltimo crime de hoje é o crime de violência ou fraude em arrematação judicial. Primeira coisa, vamos separar na nossa cabeça as eventuais realizações de licitação, em que o poder público realiza processos licitatórios para aquisição de serviços, para aquisição de bens, isso é uma coisa, tá? Do que nós estamos tratando aqui, né? Nós temos efetivamente a construção, né, dentro dessa perspectiva, que é a ideia de que... Eu não entendi, Sandra, você colocou 357, fala da classificação. Eu confesso que não entendi. Então, nós estamos falando aqui de um outro tipo de arrematação, que é a arrematação judicial. Tá? É uma arrematação judicial. O que significa isso? Quando, por exemplo, o Poder Judiciário realiza a penhora de bens e ele vai precisar fazer a venda desses bens para arrecadar dinheiro para pagar, por exemplo, aquele credor. Então, Daniel, essa arrecadação, essa arrematação judicial que nós estamos nos referindo aqui no artigo 358, é essa arrematação para a estrutura de venda de bens feita pelo judiciário para, de alguma maneira, fazer o quê? O pagamento de uma dívida, honrar uma dívida. Então, é nesse cenário que nós vamos ter o crime do 358. Então, vamos separar o que são, né, os processos licitatórios ordinários, lá que eu vou fazer para aquisição
de bens e serviços da administração e o que são esses processos de arrematação. Então, veja aí o artigo 358, impedir, perturbar ou fraudar a arrematação judicial, afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem. Então, aqui o que nós temos é o seguinte: imagina que o poder público o poder judiciário fez a penhora de bens para saldar, por exemplo, Mariana, uma dívida trabalhista, ou uma dívida civil, ou mesmo uma dívida fiscal, e agora ele vai fazer a venda desses bens, ele vai fazer a alienação desses bens para arrecadar dinheiro e, consequentemente, saldar aquela dívida e pagar aquele determinado credor. E alguém perturba essa venda, alguém ameaça outras pessoas. Por exemplo, eu quero fazer aquela arrematação, não quero ter, Marília, nenhum tipo de concorrente, e eu ameaço as pessoas que estariam ali se habilitando para serem concorrentes meus. Aí está o artigo 358. Mas veja, dentro de uma venda, de uma alienação, de um leilão judicial, nada tem a ver com a estrutura de eventuais vendas decorrentes de processos licitatórios dentro desse contexto. Sandra, a forma majorada do crime de exploração de prestígio é aquela mesma forma que nós já vimos no tráfico de influência, ou seja, quando a gente insinua ou alega que aquela vantagem que ele está ali recebendo será destinada ao agente do Estado ou a testemunha, ou seja, aquela pessoa ali que ele iria influenciar. É um crime que também só existe na modalidade comissiva, é um crime comissivo próprio, não há crime aqui omissivo, é um crime plurissubsistente, mas unissubjetivo, né, dentro desse cenário. O artigo final é o artigo 359. Desobediência à decisão judicial sob perda ou suspensão de direito. Entendam, Mariana, Marília, Tiago, esse crime 359 como um crime especial em relação ao crime de desobediência. Nós já estudamos aqui juntos, Gabriela, o crime de desobediência. O crime de desobediência lá do 330. Então, ele vai nos trazer a ideia de que eu estou desobedecendo uma ordem judicial. Tudo bem. Aqui eu tenho na verdade, lá no 330, eu estou desobedecendo uma ordem oriunda do poder público. Aqui nós temos um crime especial sobre aquele que é geral. O que nós temos aqui? A ideia de que teremos uma desobediência específica oriunda, Laílson, de uma ordem judicial que determinou a suspensão ou a interdição de um direito. Então, o 330 é geral. É a desobediência de qualquer ordem oriunda do poder público. O 359 é específico, é especial. É a desobediência de ordem judicial, essa já é a primeira diferença, e ordem judicial que importa, né, na inobservância ou na proibição do exercício de uma atividade, de um direito. Ou seja, se eu tive ali como ordem judicial que você não pode contratar com a administração pública, ou você não pode exercer determinadas atividades. Te dou um exemplo, Mariana. É muito comum nos crimes contra a fé pública, nos crimes contra a economia popular, crimes ligados ao sistema financeiro, Marília, que um dos efeitos da condenação é que aquela pessoa, por exemplo, Daniel, não pode operar na Bolsa de Valores durante determinado período, não pode operar no sistema financeiro durante determinado período, e ele desobedece isso. Então, veja que o 359, ele é especial, ele é mais específico, sobre o 330, que é mais geral. Tá? Mariana, pode perguntar, querida. Professor, com licença. Só eu queria uma confirmação se o meu entendimento está correto a respeito do artigo 358 da violência ou fraude da arrematação judicial. Então, ele é um crime múltiplo. Ele vai primeiro ter meio que a perturbação no leilão, lá, né, na arrematação judicial,
e depois vai ter a grave ameaça a um dos participantes dessa arrematação judicial. Tem que ter esses dois, certo? Não, basta uma das figuras. Ele é um crime nesse aspecto plural. Eu posso praticá-lo de várias formas. Então, aqui o que ele quer punir é qualquer tipo de conduta daquele sujeito que vise criar óbices, criar obstáculos para a realização daquela determinada arrematação. Então, veja que ele fala impedir, perturbar ou fraudar, ou ainda afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante. Ou seja, qualquer dessas condutas já caracterizaria o crime de forma direta. Professor, mas com a utilização da violência, não há nenhum aumento de pena? É uma pena para mim? Não há nenhum problema, porque veja na pena aí, detenção de 2 a 2 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência. Então, caso você empregue violência e, porventura, você venha a causar uma situação de lesão corporal ou algo do gênero, você responderá pelo crime também. Então, não é que aqui ele vai responder apenas pelo 358. Imagina, por exemplo, que aquela violência que você causou tenha levado a uma lesão corporal grave, você, ou mesmo, né, não dá para a gente descartar que tem aí uma figura de uma tentativa de homicídio, ele vai responder em concurso pela lesão corporal, ou homicídio, ou tentativa de homicídio, e o artigo 358. Por quê? Porque expressamente você tem essa regra aí na pena. Pode perguntar, Sofia. Respondi, Mariana, ficou claro? Consegui explicar? Claríssimo, professor, muito obrigada. Professor, as do 356, relação de probatório. Esse documento que era importante no processo, ou eu tenho que inutilizar, eu tenho que extraviar, fazer alguma coisa com esse documento? Não, basta que você inutilize, ou seja, você recebeu aquele documento como um documento entregue pela parte que tinha, de alguma maneira, relevância processual, e você o extraviou ou o inutilizou. Tá? Então, isso aí já configuraria realmente o crime dentro desse contexto. Certo, professor, obrigada. Eu que agradeço. Mais alguma dúvida? Só um minutinho que eu estou concluindo aqui já a chamada, já estou aqui fazendo a chamada. Professor, esse do 359 é qualquer decisão, por exemplo, minha carteira de motorista suspensa, alguma coisa assim, dirigir, qualquer decisão judicial. Qualquer decisão judicial. Qualquer decisão judicial que porte em restrição ou inabilitação para o exercício de alguma função. Né? Então, se essa decisão judicial, se essa sua inabilitação da carteira de habilitação vem de uma decisão judicial e você a ignora e a descumpre, seria, sim, exemplo. Tá? Agora, veja que é diferente daquela eventual suspensão da carteira feita de forma administrativa pelo DETRAN. Caso você não observe, aí você teria lá o 330, né, como um crime que é mais genérico, como eu falei a vocês, do que esse aqui. Esse aqui é, de fato, uma habilitação, uma ordem judicial expressamente. Tá? A Sandra pergunta o seguinte, professor, então a consumação do 358 vem na primeira hipótese quando o agente vem a impedir perturbar, já na segunda ocorre com a consumação com a conduta de empregar violência, né? Veja, a violência e a ameaça são meio, ou a fraude, ou o oferecimento de vantagem, são os meios através dos quais eu vou perturbar, eu vou fraudar, eu vou impedir, né? Uma coisa é o meio, outra coisa é a conduta em si, Sandra. Então, na hora que eu impeço com violência, na hora que eu fraudo usando de algum tipo de ardil, eu estou praticando o crime. A Marília diz o seguinte, professor, não sei se anotei certo, mas me corrija se estiver errada. Esse crime é uma modalidade especial do crime de desobediência. Nesse crime do 359, a desobediência é especial, uma vez que ele é oriunda de uma decisão
de uma desobediência a uma ordem judicial, ou uma ordem judicial que importa a observância de alguma atividade de direito. Exatamente isso, Marília. Ou seja, lá no 330, você tem a desobediência de qualquer ordem oriunda de um servidor público do próprio Estado. Aqui nós estamos falando de uma desobediência específica. É uma desobediência gerada de uma ordem judicial, especificamente, que gerou ali a interdição de um determinado direito. Então, eu tenho realmente, você identificou muito bem, definiu muito bem aí, há, de fato, uma desobediência mais específica. Eu posso dizer que ele é especial em relação ao 330, que seria geral. Pode perguntar, Mariana, fique à vontade, querida. Professor, só uma dúvida, até a respeito da nota da Marília, desculpa. Ela tinha falado que poderia ser uma desobediência especial. Só que eu fiquei aqui meio intrigada, porque na parte de desobediência, desacato, resistência, ele é dividido de acordo com a violência ou não conseguir concluir o ato. No parágrafo da desobediência da decisão judicial, aparentemente, ele não relata como se fosse o cidadão e o judiciário, a pessoa que entrega a coisa, é porque realmente não tem esse contato. Por exemplo, não há um caso de violência, como é na resistência. Porque aqui ele quis tratar, a tua pergunta é a seguinte, né? Rafael, você está falando aqui que o 359 é especial sobre a desobediência. Mas se ele, além de desobedecer, ele utilizar de violência para isso, aí você vai para resistência. Aí você vai responder por resistência. Resistência e desobediência, Mariana, são grandes guarda-chuvas, porque fala de qualquer tipo de ato do Estado. E dentro do Estado está inserido o judiciário. Mas nesse caso específico, ele quis fazer um recorte, ou seja, ele quis proteger. Qual é a razão de ser do 359? Que ele dê ao judiciário maior força, para dizer, olha, se você desobedecer uma ordem do judiciário, você está respondendo por esse crime. Agora, se você deixa de obedecer aquilo ali para agir de forma violenta, você eventualmente responderia pelo crime de resistência. E veja também o verbo que ele usa aqui, exercer função e atividade, direito, autoridade ou mundos, ou seja, você estaria proibido de fazer aquilo e você vai e exerce. É por isso que ele tem um componente muito especial. O que você pratica aqui é exatamente uma atividade que você não poderia estar praticando. Então, é uma desobediência muito específica, muito especial, porque não é só simplesmente não cumprir a ordem, é não cumprir a ordem fazendo algo que você não poderia fazer. Tá? Diga, Mariana. Então, professor, na desobediência, nesse caso, essa desobediência do 359 nos casos judiciários, mas se não for uma desobediência, vai para resistência. E eu queria saber, entrando já nessa parte de crimes praticados do particular contra o judiciário, no desacato. O desacato vai ser a mesma coisa, vai para o 331, ou vai ser 331, né? Mesma coisa, exatamente. Obrigada. Porque veja que o 359 ele tem uma redação muito específica. Como é que eu estou desobedecendo? Eu estou desobedecendo exercendo uma atividade. Não é só não cumprir a ordem, eu vou além, eu estou exercendo efetivamente uma atividade. Né? E aí, Heloísa, você responderia só pela resistência. Efetivamente só pela resistência. Tá? Porque aí você tem um crime mais grave. Com isso, queridos, nós encerramos, repito, os crimes contra a administração da justiça, a partir da... Lembra aquilo que nós conversamos, a gente começou o semestre com os crimes contra a administração, a partir da próxima terça-feira, aí nós vamos ver as unidades 1, 2, 3 e 4, crimes contra a família, crimes contra a incolumidade pública, crimes contra a paz pública e crimes contra a fé pública. Lembrando que para a nossa segunda prova, agora de outubro, eu vou cobrar crimes contra a administração da justiça e crimes contra a família, que a gente vai ver semana que vem. Não, aqui ele é um crime comissivo próprio, 359. Eu exerço a função, Marília. Eu tenho que efetivamente exercer aquela atividade que eu teria proibido dentro do contexto. O crime aqui existe apenas na modalidade comissiva.
Tá bom? Então, queridos, na semana que vem a gente vai conversar sobre os crimes contra a família, nas 2 aulas, e com isso a gente termina a matéria da segunda prova, dia 12 de outubro é feriado, e no dia 14 a gente faz uma revisão, lembrando que a prova já é dia 19 e dia 21 de outubro. O intervalo entre a primeira prova e a segunda Professor, é menor, porque nós tivemos aquela semana parada de setembro. Diga, Sofia. só para ver se eu entendi. Esse término utilizado do artigo 356 é no sentido de extraviar, né? Não É, de de não usar. extraviar, destruir, Pronto. né? Na hora que você joga ali uma tinta, na hora que você destrói uma filmagem, um vídeo, uma foto, é nesse sentido. Certo. Obrigado, professor. Obrigado pela aula. Nada, querida. Um bom final de semana para todos. Até semana que vem, se Deus quiser. Obrigada, professor. Até semana que vem.